Com certeza, você já deve ter visto isso em algum lugar, seja em filmes ou até mesmo em programas de TV. Os aviões utilizam dessa tecnologia como uma das medidas mais efetivas de proteção contra mísseis. E é por isso que hoje eu vou te contar um pouco mais dessa e outras tecnologias misteriosas que os aviões militares utilizam. Olá, eu sou Gustavo Santos e sejam bem-vindos ao Fast Aviação. Os flares, como eles são chamados, têm uma grande eficácia em aviões de combate, pois ele é capaz de desviar o foco de mísseis que são atraídos pelo calor. Geralmente, o foco de um míssil é a parte mais quente de um objeto. No caso dos aviões, essa parte são os motores, pois é lá que acontece a queima de combustível, sendo assim a parte mais quente do avião. Essencialmente, os flares são tubos contendo magnésio, zinco e outros compostos químicos, que queimam com um calor bastante intenso, geralmente mais quente do que o motor de um avião. E quando são acionados, acaba desviando a atenção do míssil, que são muito sensíveis ao calor, dando uma chance à aeronave de escapar com segurança, evitando assim que a aeronave seja atingida. Até então, tudo muito bonito, até que seja lançado um míssil teleguiado por radar. Aí sim a coisa complica. Uma vez que disparado, o míssil guiado por radar utiliza de orientação para atingir o seu alvo com precisão. E com isso, os nossos amiguinhos flares não servem para nada contra esse tipo de míssil. O princípio de funcionamento de um míssil guiado por radar é relativamente muito simples. Esses mísseis contêm um radar implantado internamente, que emite constantemente ondas eletromagnéticas e que detecta o retorno dessas ondas quando elas atingem um objeto, neste caso, um avião inimigo. Quando essas ondas detectam um alvo, parte delas refletem de volta em direção ao míssil. O radar do míssil então recepta esse sinal de retorno e processa para determinar a localização, distância e velocidade do alvo. E com base nessas informações, o míssil pode ajustar automaticamente sua trajetória para se aproximar do alvo. O mesmo calcula e utiliza um complexo sistema de algoritmos para interceptar e escolher a melhor trajetória e velocidade necessária para alcançar o alvo com bastante precisão. Quando o míssil está relativamente próximo ao alvo, ele ativa seu mecanismo de detonação, que dependendo do modelo do míssil pode ser uma explosão ou outro tipo de dispositivo destrutivo, com o objetivo de atingir e causar danos significativos. Mas o que exatamente o míssil vê quando emite e recebe essas ondas? A assinatura radar. A chamada assinatura radar é um padrão característico de resposta de um objeto quando ele é exposto a um sinal de radar. Essa é uma forma de identificar e distinguir objetos com base nas informações refletidas por eles quando são iluminadas por ondas radar. A assinatura radar pode ser influenciada por várias características físicas, como tamanho, forma, material e composição do objeto. Ou seja, essa é uma medida de detectação e identificação de um objeto por meio de radar, com base nas características de sinais de retorno. Em simples palavras, refere-se ao que o radar vê quando recebe o retorno, após emitir tais ondas contra, por exemplo, um avião inimigo. E como um F-35B consegue desviar desses mísseis teleguiados por radar? A princípio, assim como todos os aviões, ele é equipado com uma tecnologia chamada de chaff, que é uma contramedida eletrônica. A tecnologia é utilizada em aviões militares com o objetivo de confundir os radares dos mísseis. O chaff consiste em pequenas tiras de alumínios, fibras de vidro metalizadas e plástico metalizado. Essas tiras são lançadas no ar por dispensadores de chaff, que normalmente estão localizadas na parte traseira da aeronave. Quando lançado, o chaff cria uma espécie de pequenas nuvens que geram uma grande quantidade de ecos de radar. É como se de repente surgissem vários aviões naquele local. E isso causa uma confusão no radar do míssil, dificultando a capacidade de identificar o avião real dos ecos gerados pelo sistema chaff. O objetivo do sistema é desviar a atenção do radar do míssil para uma fonte falsa de sinal.
e assim o míssil vai ao encontro dessa nuvem ao invés do avião real, sendo conhecido essa técnica como spoofing ou técnica do engano eletrônico. Mas como tudo na vida não são flores e a tecnologia está em avanços absurdos, foram implementados novos algoritmos dos mísseis, que identifica com mais precisão quando é uma aeronave ou um chefe. Pois, através de estudos, foram desenvolvidos computadores capazes de realizar cálculos para identificar a velocidade do movimento desses chefes. Um chefe dispensado no ar não aumenta sua velocidade. Na verdade, está reduzindo constantemente, e um avião real está mantendo ou aumentando sua velocidade para fugir do míssil. E é através desses dados que os mísseis modernos ignoram os alvos falsos e mantêm o foco no avião real. E é aqui que entra em cena o misterioso dispositivo implantado nos K-6 F-35B, que é lançado na cauda e fica a uma distância segura da aeronave. Assim que necessário, esse dispositivo possui de 3 níveis de contramedidas de interferência contra mísseis. O primeiro é quando um caça inimigo tenta trancar a aeronave como alvo. Imediatamente os computadores do caça emitem sistema de interferência, calculado por eles e transmitidos por esses dispositivos através de um cabo de fibra ótica. Quando esses sinais chegam, o dispositivo espalha ondas pelo ar, tentando atrapalhar o processo de lock. Se o míssil inimigo conseguir trancar o avião no alvo, os computadores começam rapidamente a tentar quebrar esse lock, interferindo ativamente nos algoritmos que fazem o track e rastreio do caça, desviando o míssil para outro destino. E por fim, se essas duas medidas falharem e o míssil continuar em rota de impacto com o caça, esse dispositivo começa a assimilar a assinatura radar do caça, desviando o míssil para ele ao invés do avião. E acredite se quiser, isso funciona e é tudo feito em milésimo de segundos. E bom, se você gostou do vídeo, deixa teu like e comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de conteúdo e eu espero você em um outro vídeo. Assista a outros vídeos!